Pessoal, hoje então nós chegamos, às igrejas do Apocalipse. E nós vamos ver todas as 7 cartas às igrejas. Nós vimos na semana passada um panorama bem básico delas, e hoje nós vamos iniciar com a carta à igreja de Éfeso. Então eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Ô, Jonas, você está trazendo algo que eu queria muito, viu? É para mim? Aí vai, é para Paulo, né? Obrigado. Apocalipse capítulo 2, versículos 1 ao 7, vai dizer o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venham a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Esta é a primeira das 7 cartas às igrejas do Apocalipse. Primeiro a gente vai ver aqui um panorama da cidade de Éfeso. O que se havia dentro dessa cidade. A cidade de Éfeso era a maior, olha bem, a maior, mais rica e mais importante cidade da Ásia Menor. Era chamada, tinha alguns nomes, Éfeso tinha alguns nomes. Era chamada de a Feira das Vaidades do mundo antigo. Nós vamos entender o porquê. Ela tinha outros nomes também. A cidade tinha uma população de aproximadamente 350 mil pessoas. O Barreiro é maior, Barreiro tem mais que isso. Então, Barreiro é maior que a cidade de Éfeso. Os efésios construíram um teatro que podia oferecer assento para cerca de 24 mil pessoas. Como eles tinham dinheiro, eles tinham acesso a fazer isso. Em Éfeso ficava o mais importante porto da Ásia Menor. Era um porto muito usado. Para onde você tivesse que viajar para algum lugar da Ásia, você tinha que passar ali por Éfeso. O porto era bem usado. Outros nomes de Éfeso, Porta de Roma e Rainha da Ásia. Tinha esses nomes também, referente ao martírio dos cristãos, que quando muitos mártires cristãos foram capturados na Ásia e levados a Roma, eles foram lançados aos leões, dentro do contexto da cidade de Éfeso. Aí ela foi rebatizada como a Porta dos Mártires. Nós vamos entender por que essa ligação de Éfeso com Roma, com o martírio, com a morte dos cristãos também. Era o centro do culto a Diana, ou Artemis, o mesmo Deus, a mesma deusa, aliás, da caça, da lua, da castidade, do parto, dos animais selvagens. O templo a Diana dos Efésios, ou Artemis, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. 120 metros de comprimento, 70 de largura, 120 colunas, 12 metros de altura. Então era algo assim, bem suntuoso. Não consegui uma foto para poder colocar uma foto bem nítida, que retrate a realidade desse templo aqui. Mas pelas dimensões,
a gente vê que é algo grandioso, né? A imagem da deusa que habitava, a deusa Diana, a deusa Artemis, este santíssimo era uma das mais sagradas de todo o mundo antigo. Era tão velha que ninguém conhecia a sua origem, né? E dentro do templo havia várias sacerdotisas, né? Sacerdotisas não eram pastoras, né? Eram sacerdotisas prostitutas, né? Eram prostitutas, e elas funcionavam como prostitutas sagradas. Até se um homem ele tivesse dificuldade ali com o seu órgão masculino, né, ele ia lá nessas deusas, né, se relacionava para poder ter o seu órgão ativo, né? E tudo isso fazia de Éfeso uma cidade extremamente imoral, né? Qual que é a referência de imoralidade do nosso país aí? Carnaval, né? Então, o carnaval, assim, a imoralidade, ela se levanta muito, né? Se destaca, né? Porque o nosso país também é um país imoral, né? Mas lá era o tempo todo, era carnaval o tempo todo. A imoralidade corria solta, né? Imoralidade sexual, né? Imoralidade sexual. Naquela cidade como hoje, o diabo usou algumas táticas, ó, perseguição contra os crentes, quem não era crente estava tranquilo, né? A sedução, né? A oposição e o ecumenismo. Ecumenismo, né, é o sincretismo religioso, você juntar, né, as religiões em prol de algo comum, ecumenismo, né? Também são 4 táticas aí do nosso mundo de hoje, né? A perseguição, por mais que entre nós brasileiros, ela é bem, né, bem velada, né? Nós podemos dizer até que praticamente não existe, né? Praticamente não existe, porque é tão pequena que você praticamente não vê. Está tão distante de nós que a gente não vê essa perseguição, mas há, né? Oi? Ainda está. Em comparação, né, com os tempos bíblicos, está muito, mas muito distante, né? Sedução, né, é a arma deste mundo. Hoje uma criança ela pode ter acesso à pornografia com 3 toques, diz as pesquisas aí. Com 3 toques uma criança ela pode ter acesso à pornografia. 3 toques no celular ou no computador, né? A oposição, né, aquilo que é moral, né? E aí nós podemos falar, né, direita e esquerda, né? Que os da direita, por mais que haja as falhas, e são falhas porque são homens, né, eles tentam de alguma forma trazer um senso de moralidade, de alguma forma, né? Os da esquerda, eles são a oposição. Quanto mais imoralidade, melhor, né? Há essa oposição. E o ecumenismo, né? A questão do nada a ver, né? Do ninguém está vendo, né? Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, eu posso me juntar, né, com outras religiões para poder fazer isso e aquilo, né? A gente vê todos os caminhos levam a Deus, né? Também são 4 táticas que o diabo continua a usar no mundo de hoje para poder atrair, principalmente os crentes. Paulo visitou a cidade de Éfeso no final da segunda viagem missionária, por volta do ano 52 depois de Cristo, e ele foi quem plantou essa igreja de Éfeso. Então ele fez 3 viagens missionárias. Na terceira ele permaneceu em Éfeso, pastoreando aquela igreja por cerca de 3 anos, né? Houve alguns sinais de avivamento na cidade de Éfeso, porque as pessoas ouviram o evangelho, né? As pessoas denunciavam publicamente as obras más, né, que haviam na cidade, né? As pessoas que se convertiam rompiam totalmente com o ocultismo, né? Queimavam seus livros mágicos, porque Éfeso também era uma cidade mística, né? E assim o evangelho ele foi se espalhando por toda a Ásia Menor. Depois você pode ler aí Atos 19, Atos 20, vai contar um pouco da cidade e da igreja de Éfeso, o movimento de Paulo naquele lugar. Durante a sua primeira prisão em Roma, Paulo escreveu então essa carta aos Efésios.
agradecendo a Deus o profundo amor que havia naquela igreja. Depois de Paulo, Timóteo, né, o jovem, e o apóstolo João, que quem escreveu este livro aqui, pastorearam aquela igreja. Então você vê que era uma igreja, né, muito bem pastoreada. Paulo, Timóteo, João, né, passaram por lá. Depois de 40 anos, né, Jesus envia uma carta à segunda geração de crentes. Então podemos dizer que a primeira geração, aqueles que viram a igreja de Éfeso, né, crescer, o que aconteceu com essa geração? Os cabeça branca foram recolhidos. Né? Os cabeça branca foram recolhidos. Agora há uma segunda geração de crentes. Né? A gente leu o Salmo 145, né, até o versículo 3, o 8 e o 9, mas no versículo 4, se não me engano, você pode conferir aí, diz que uma geração contará a outra geração os grandes feitos do Senhor. Né? Quando a geração primeira não conta a geração segunda, né, há um, né, decréscimo aí, né? Não há crescimento, né, porque deixou de fazer o que deveria ser feito. Nós podemos dizer, né, que com todos os acontecimentos aqui da igreja de Éfeso, aconteceu algo parecido. Né? A igreja permanecia fiel na doutrina, mas havia esfriado naquilo que era mais importante, que era o amor. Éfeso tinha uma distinção política muito importante, por isso a relação muito boa com Roma, né, a porta de Roma, a porta dos mártires, né, era uma cidade livre. O que nós queremos dizer com uma cidade livre? Havia algumas cidades no Império Romano que possuíam esta distinção conferida por sua lealdade ou pela importância de seus serviços ao imperador. Então, por isso que era uma cidade livre, ela tinha esse livre acesso com Roma, com o governo. As cidades livres se governavam a si mesmas, elas não dependiam, né, economicamente, né, e moralmente de Roma, mas elas estavam dispostas, né, estavam, aliás, dispensadas da obrigação de receber e alojar tropas imperiais, porque elas tinham a sua própria tropa. Né? Então ela não precisava de Roma, né, para nada, né, porque ela tinha tudo. Mas quando ela, né, no caso, precisasse de Roma, né, nós vemos agora, acho que a Laodiceia, se eu não me engano, que foi destruída, né, algumas vezes e precisou do Império Romano uma vez para poder, né, ser reconstruída. Né? Se precisasse, o Império estava lá. Né? Mas se não precisasse, eles conseguiam, né, viver as suas vidas de forma normal. Era em Éfeso que se celebravam uma vez por ano os mais famosos Jogos Olímpicos da Ásia. Né? E nesses eventos, pessoas de vários lugares iam à cidade, lotavam a cidade. Éfeso também, por causa do porto, era uma cidade que tinha muitos hotéis. Então tinha estrutura para poder receber, como era a maior cidade, tinha estrutura para poder receber essas pessoas para os Jogos Olímpicos. Né? É de lá que vem, né, os Jogos hoje, as Olimpíadas. Né? As pessoas vinham de todo mundo para comprar em Éfeso os seus objetos mágicos. Éfeso também era uma cidade mística, era a capital do comércio e do prazer. Né? Então, tinha ali, as pessoas vinham para comprar em Éfeso, para levar para as suas cidades e poder fazer também o seu comércio. Todas essas características faziam de Éfeso uma cidade que transbordava imoralidade na economia, nos relacionamentos, todo tipo de imoralidade, principalmente a sexual, né? Era a mais ativa. Né? Éfeso era um lugar muito pouco propício para a semeadura da semente do evangelho. A gente vai olhando assim para uns lugares, né? E a gente tem essa noção, né? Aqui o evangelho não vai florescer, não. Aqui o evangelho não tem como plantar uma igreja nessa vila aqui, nessa favela aqui. O nosso olhar, ele faz isso. Né?
Nós dizemos isso. Mas ali em Éfeso, a fé cristã obteve alguns dos seus maiores triunfos. O evangelho, lá em Atos 19 e Atos 20, foi se espalhando, a igreja foi crescendo. De Éfeso, outras igrejas foram sendo plantadas ali. Não havia somente essas 7, como nós vimos na semana passada. Havia outras igrejas também, grandes e pequenas. Mas aqui começou uma grande expansão do evangelho a partir do trabalho de Paulo. A igreja de Éfeso, algumas características aqui básicas, né? Paulo passou por Éfeso, como nós vimos, por ocasião da sua segunda viagem missionária, né? E na terceira viagem missionária ele ficou ali 3 anos. 3 anos pregando o evangelho em Éfeso. Dentro desse tempo, né, o evangelho alcançou muitas pessoas, né? Mas antes de Paulo passar por Jerusalém, onde foi preso, esteve com os presbíteros de Éfeso e fez algumas exortações. Vamos ver lá? Vamos abrir lá em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, lá no versículo 28. Se alguém achar primeiro que eu aí, pode. 28 a 31. Aí. Então, Paulo falando para os presbíteros, os bispos da igreja de Éfeso, dando alertas. Esses alertas se cumpriram em Apocalipse capítulo 2. Então, Paulo deixou uma igreja plantada, Paulo deixou uma liderança estabelecida, Paulo deixou uma igreja financeiramente. Oi? Era uma igreja. Era uma igreja para os crentes da cidade. Exortações de Paulo que vieram a se cumprir aqui no Apocalipse capítulo 2. Mais tarde, João chegou a ser a figura mais destacada de Éfeso. João, né, o apóstolo do amor, aquele que esteve com Deus, andando com Deus, amigo assim, ó, íntimo, né, de Jesus. Né. Inácio de Antioquia, foi um dos pais da igreja, escreveu sua carta aos Efésios enquanto era conduzido ao martírio de Roma. Né. Pôde lhes dizer o seguinte: vocês foram de uma mente com os apóstolos no poder de Jesus Cristo. Então nós vemos que a primeira geração de crentes, né, em Éfeso era muito boa, né, era muito frutífera. Só que essa carta aqui foi escrita para a segunda geração de crentes de Éfeso. Aí nós encontramos alguns problemas. Né? Qual que é o recado de Cristo para aquela igreja? O recado de Cristo para aquela igreja está no versículo 1. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, né, que é Jesus. Né? O contexto daquela igreja era de perseguição física, por causa do culto ao imperador. Quem não cultuasse ao imperador era morto. E também uma pressão ideológica, por causa dos falsos profetas que Paulo já havia alertado lá, os lobos vorazes, e também dos nicolaítas. Nós vamos ver um pouquinho disso. Então, Jesus envia sua mensagem ao anjo da igreja. Quem vocês acham que era o anjo da igreja? Era o pastor da igreja? Alguns intérpretes pensam que são seres celestiais, né, que são realmente anjos. A palavra anjo, né, vem da palavra ângelos, né, do grego, que significa mensageiros. Né, um missionário, né, até ele é um ângelos, ele é um anjo, ele é um mensageiro de Deus. Né. Algumas pessoas pensam nisso. Outros creem que sejam também anjos guardiães, os anjos da guarda, que nós costumamos falar para as crianças, né? Os anjos da guarda, um para cada congregação. Então, cada igreja tinha o seu anjo da guarda. Mas a interpretação mais consistente bíblica e historicamente, entretanto, é que anjo deve ser entendido como o pastor da igreja. É a pessoa que Deus chamou. Hoje nós vamos ter no culto falando sobre o bom pastor, né?
pastor da igreja, ele é o anjo da igreja, aquele responsável, né, por mais que nas igrejas há, né, sistemas de governo, presbiterial, episcopal, né, na verdade, de quem o Senhor vai tomar responsabilidade primária é do pastor, que é o anjo da igreja, o pastor da igreja. Né? Então Jesus apresenta-se como aquele que está presente, como está aqui no nosso meio, e ele está em ação no meio da sua igreja. Né? Ele é o noivo que está presente, mas também que segura a igreja nas suas mãos. Nada sai do controle de Jesus. Né? O verbo aqui, ó, kraten, no grego, que é essa palavra conserva, né, é diferente do portinha, do versículo 16 aqui, ó. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca, né? Venho a ti, sem demora, né? Não é tinha não, é o venho a ti, né? Significa segurar com firmeza, ter totalmente dentro das mãos, conserve. Então Jesus, a Bíblia diz que Deus, ele sustenta o mundo todo na palma da sua mão, né? Então Jesus também tem esse poder, né? Nós estamos falando da igreja, né? Então ele sustenta, ele governa, ele está aqui dentro, está na mão do nosso Senhor, como nós vimos aqui terça-feira no livro de Jonas, né? Linguagem antropomórfica, né? Atribuir, né, características humanas a Deus, né? Mão de Deus, os olhos de Deus, né? Características humanas ao Senhor. Né? O William Barclay foi um grande estudioso da palavra. Ele afirma o seguinte: a totalidade da igreja está em sua mão e ele a sustém. Cristo não é o Cristo de alguma seita, ou comunidade, ou denominação, e muito menos ainda de alguma congregação particular. Ele é o Cristo de toda a igreja. Não é dos presbiterianos, não é dos batistas, dos adventistas, dos, né, metodistas. Ele é o Cristo de toda a igreja invisível, que foram, que estão presentes e que estarão presentes. Ele é o Cristo da igreja, né? O noivo, o que está acontecendo? Ele também está sondando a sua igreja, né? Salmo 139, né? Sonda-me, sonda os corações, conhece todos os pensamentos, né? O noivo, ele está sondando a igreja, não conhece, sabe o que se passa dentro de nós, anda no meio da igreja para poder encorajar. Toda vez que a palavra de Deus ela está sendo pregada na igreja, é o Senhor andando no meio da igreja, encorajando o povo dele a viver uma vida diferente, uma vida, né, que vá refletir a glória dele, né, mas também repreendendo a igreja, né, e chamando ela ao arrependimento. Toda vez que a palavra de Deus está sendo pregada, ela tem essas três características, né, encorajamento, repreensão, né, e chamada ao arrependimento, que pode ser o arrependimento dos pecados, né, ou o arrependimento para a salvação. João começa sua carta aos Efésios com duas descrições do Cristo ressuscitado aqui, né? Jesus Cristo, segundo João, é aquele que sustenta as 7 estrelas em sua mão direita, né? As 7 estrelas são as igrejas, né? O total, né? Quando fala 7, como nós vimos lá na introdução, significa? Não, é a perfeição, né? Mas plenitude, totalidade, né? Então ele está segurando todas as igrejas, sustentando todas as igrejas em suas mãos, exerce o controle total das igrejas, né? E que se as igrejas, né, se submetam a esse controle de Cristo, nunca lhes pode suceder nada mal. Também João diz que Jesus Cristo é aquele que caminha entre os 7 candelabros de ouro. Também referência, né, à igreja, né, a atividade de Jesus dentro da igreja. Não está confinado a nenhuma igreja em particular. Ele está na sua onipresença
em todas ao mesmo tempo. Os elogios agora à igreja de Éfeso, nós podemos ver isso nos versículos 2 e 3. Jesus destaca 3 grandes virtudes dessa igreja, dignas de serem imitadas. Era uma igreja fiel na doutrina. Coisa boa? Maravilhosa, né? Coisa maravilhosa, né? Mesmo cercado por perseguição, atacada por constantes heresias, essa igreja permaneceu firme na palavra, contra todas as ondas e novidades que surgiram. Isso é muito bom. Paulo já havia avisado, como nós vimos, os presbíteros dessa igreja que isso ia acontecer. Os lobos penetrariam no meio do rebanho, né? Também dentro deste rebanho haveria bodes, porque dentro da igreja há ovelhas, né, que ouvem a voz do bom pastor, e há bodes que não conseguem ouvir a voz do bom pastor, não conseguem reconhecer a voz do bom pastor. Na igreja há santos e há réprobos, né, reprovados por Deus. Tudo isso dentro da igreja, né? Mas quando as pessoas dizem, que eu me decepcionei, né, na igreja, com fulano, com ciclano, normal, normal. Decepcionar com pessoas é normal. Nós já lemos, o Walter já leu para nós o quê? Vai decepcionar, né? Agora, neste tempo, os lobos haviam chegado. Eles chegaram com força, né? A igreja de Éfeso estava enfrentando os falsos apóstolos. Se naquela época já existia falsos apóstolos, imagina hoje, né? Mas aí a palavra nos garante que eles são falsos, não são verdadeiros. E ensinavam heresias perniciosas. Era uma igreja que tinha discernimento espiritual, tornou-se intolerante com a heresia, com o pecado moral, né? Separou-se das falsas doutrinas e das falsas obras. Então era um aspecto de elogio à igreja que nós também temos que imitar, né? Os nicolaítas, que nós vemos aqui no versículo 6, né, eram chamados de destruidores do povo. Pregavam uma nova versão do cristianismo. No mundo hoje há nicolaítas, um evangelho liberal, sem exigências, sem proibições. Talvez você nunca ouviu essa palavra, né? Mas eles também eram antinomitas, né? Contrário. Nomitas, leis, né? Então, normas, contrário às leis. Então, eles queriam viver de qualquer jeito, né? De qualquer forma, né? Não queriam dar explicações para ninguém, né? Queriam viver as suas vidas, né, fazendo a sua vontade. Esses homens incentivavam os crentes a comer comida sacrificada aos ídolos. Ensinavam que o sexo antes e fora do casamento não era pecado. E estimulavam a imoralidade. Então, dentro da igreja, tinha homens desta forma, né? Os nicolaítas fariam sucesso no mundo de hoje? Por quê? Ô meninas, vamos falar um pouquinho aí. Conceição, Isabel, Renata, Cida, Marlene, Juliana e Roseli. Pode falar, pode ficar à vontade, né? Carol. Fariam sucesso no mundo de hoje? Já fazem, né? Não fariam, já fazem, né? E o ruim é que muitos crentes que são levados por ondas de fé, eles acabam caindo nessas armadilhas. E por que caem nessas armadilhas? Porque as pessoas hoje elas buscam a experiência, e não a verdade. Quando a verdade da palavra de Deus ela é falada no coração daquele que é bode, daquele que busca a experiência, né, não faz nada, né? As pessoas não querem pensar, elas querem sentir, né? Elas querem isso no culto ao Senhor, elas querem sentir, né? Elas não querem cultuar, não querem pensar, né? Elas não querem doutrina, né? Elas querem as novidades, as revelações, os sonhos, as visões, né? Aí a gente vê o porquê
que os cultos de doutrina, os cultos de estudo bíblico das igrejas em geral, eles são tão vazios, porque eles querem isso, né? Tem um meme lá que mostra, né, a terça-feira de aleluia, né? Você vê a fila lá, né? Uma fila enorme, né? O estudo bíblico, a reunião de oração, 2, 3, gato pingado. É uma realidade dos dias de hoje, né? As pessoas não querem doutrina, novidades, revelações, sonhos, visões. Vai nos profetas aí, né? Usa a Bíblia, né? Usa a Bíblia, né? Eu, na internet lá, fui ver um profeta aqui nosso não, né? Da cidade de Belo Horizonte, né? Mentoria para pastores e líderes. Falei, deixa eu entrar nesse negócio aqui, né? Vamos ver o que é. Aí eu entrei no grupo lá e tal. Aí fui ver a mentoria. E a igreja do cara assim, ó, bombando, né? E profeta, para cá, para lá, né? R$ 5.000 uma mentoria com um cara. Online. Né? Presencial, né? São 2 ao ano, são 7.000 por mentoria. Né? Aí esse mesmo profeta, ele fez um vídeo lá falando sobre as dificuldades pastorais, né? Suicídio de pastores, né? Famílias, né? Pastores separados por conta do ministério, isso tudo. Mas no fundo do vídeo, o texto do vídeo ele é realmente verdadeiro. Há muitos pastores que estão tirando sua vida, há muitos pastores que estão se separando por causa da igreja, né? Há muitos pastores em depressão, né? Muitos pastores, né, sofrendo realmente por conta do ministério. Né? Mas o fundo do vídeo do cara era ele viajando o mundo todo e se divertindo com a sua esposa. Né? Então, era algo incoerente. Né? Né? Exatamente, era esse o sentido. Esse o sentido. E no final tinha o convite para a mentoria dele. Né? Isso. E atrai pessoas. O grupo, eu saí do grupo, né? O grupo desse profeta tem mais de 200 pastores e líderes. Então você coloca aí 200 vezes 5, né? Eu entrei no grupo. Não achei não. As pessoas hoje não querem estudar a palavra, elas querem testemunhos eletrizantes. Né? Eis isso, eis aquilo. Né? Elas querem ver, elas querem sentir isso. Né? As pessoas não querem o evangelho da cruz, elas querem o evangelho dos milagres. Né? Tem que ver acontecer. Mas a Bíblia diz que bem-aventurado é quem? Aquele que não vê, né? Mas crê. Isso, eu vou passar pela cruz. Né? Elas não querem Deus, querem as bênçãos de Deus. Né? Seguem a Deus enquanto Deus pode lhe dar algumas coisas. Né? Se num determinado tempo Deus não deu nada a ela, rua, procura outro. Isso, exatamente. Então nós estamos vivendo uma época de paganização da igreja. Isso eu estou falando de ordem, né, moral da igreja. Estou falando disso. De pensamento, de ideologia. Oi? E a nível universal. Né? A igreja está perdendo o compromisso com a verdade. As pessoas hoje parecem ter aversão à teologia ortodoxa. Né? Ortodoxia, né, aquilo que você conhece de fé. Né? Ortopraxia, aquilo que você faz, que você pratica através da sua fé. Elas buscam novidades. O que determina o rumo da igreja não é mais a palavra de Deus, mas o gosto dos consumidores. O crente hoje ele virou um consumidor. Se não for do jeito que o crente quer, que acha que é, né, a verdade, né, não funciona. Por quê? O crente ele acostumou-se agora a vir à igreja para consumir. Para consumir, não para adorar o Senhor. Isso tudo é reflexo
dos nicolaítas da nossa geração, dos nicolaítas do mundo de hoje. Os crentes contemporâneos não são como os bereanos. Aliás, nós nem trazemos mais a nossa palavra para poder conferir, né? Ontem eu fui pregar no culto de jovens lá da nossa Federação de Mocidades, né? E por algum motivo eu sou um pouco esquecido, a minha esposa sabe, marca um compromisso comigo que eu não tenho que anotar em lugar nenhum, está na minha mente, né? Agora, para esquecer as coisas, né, minhas, chave, né, chave do carro, chave da casa, Bíblia, celular, né, aí é difícil, né? E eu estou readquirindo por quê? Porque era algo que eu fazia antes de andar com a minha palavra, de andar com a Bíblia. Aonde que eu for pregar, vir para a igreja, né, para cultuar o Senhor, estou com a minha Bíblia. E ontem eu acabei esquecendo ela lá nos jovens, né, e fiquei com a cabeça pesada o tempo todo. Não, eu vou pregar só com o tablet aqui, né, o que vão pensar de mim? Né, sem a Bíblia. E lá no hino da mocidade pede para erguer o pendão real, né? É a palavra, né? Ninguém fez, porque ninguém estava com a palavra, né? Só o celular. Oi? O quê? Nem o pastor, né? Então a gente perdeu esse costume de trazer a palavra, poder conferir ali o que está sendo escrito, né? Aí o que acontece? A gente vai engolindo tudo que lhe é ferido, né? Eu estou dizendo que tem algum problema você trazer o celular? Não, né? Desde que você use ele realmente para poder, né, conferir ali, né? O problema é que quando chega ali uma notificação, o nosso cérebro ele é propício a olhar lá e vai tirar a nossa atenção e até a gente poder retornar ao caminho, né? Então os crentes eram intensos na sua fé espiritual, né? Isso ficava demonstrado na sua dedicação ao trabalho eclesiástico. A igreja era uma igreja que trabalhava, erguia mesmo a manga da camisa e trabalhava. Era um elogio do nosso Senhor a essa igreja, né? Naquela comunidade, a frase mais usada talvez fosse: o que eu posso fazer por minha igreja? Hoje, nos nossos dias, né, 2000 anos depois, o que esta igreja pode me oferecer? O que ela pode fazer por mim? Não é mais o que eu posso fazer, mas é o que a igreja pode fazer por mim, né? Mudou-se a perspectiva. Sim. Exatamente. A igreja de Éfeso era envolvida com a obra de Deus, marcada pelo serviço prestado com diligência ao Senhor. Ela não era apenas teórica, ela agia. É uma virtude que se perdeu nos dias de hoje. Porque as pessoas, ao invés de querer fazer, o que elas querem? Receber. Mas quando é para fazer alguma coisa, elas querem pagar para fazer, né? Vão limpar a igreja. A gente já pensa, vão arrumar uma zeladora, vão arrumar uma diarista, de isso e aquilo. A gente não pensa em a gente colocar a mão na massa para poder fazer, né? Eu já falei que eu acho, né, quando eu ajudava lá na igreja de Nova Lima, é outro nível, né, de financeiro. O pastor teve a ideia de mudar de local, né, mudou de local, né, e aí, para arrumar tudo, né, tinha que recomeçar, do zero. Reformou o local todinho, onde é a igreja hoje, né, e aí, né, seminarista estava atrás do pastor, que o pastor, né, falava, tinha que fazer. Né, com dinheiro, sem dinheiro, falou, tem que fazer. Né. Aí levantaram, né, tinha que limpar a igreja, primeiro culto na igreja nova, né. Aí foram no pastor, nós temos que pagar alguém para limpar a igreja.
E o pastor começou a pensar em alguém, né, para poder fazer isso. A gente vindo embora, somente eu e ele, né? Aí eu falei com ele, né, ô pastorzão, quando que esse povo vai aprender a ser igreja? Porque eles não têm que pagar para poder limpar a igreja, não. Eles que têm que limpar a igreja. A igreja é deles. Eles fazem parte da igreja. Aí o pastor me deu razão. Né? Você tem razão, vamos combinar isso aí. Aí no dia, o pastor marcou o dia e falou, nós vamos limpar a igreja. No sábado de manhã, estava lá, a igreja limpando a igreja. As dondocas, chegando de salto, tirando o salto, para poder limpar a igreja. Isso é ser igreja. Isso é viver a vida da igreja. Nós não temos que ficar pensando em pagar. Estou dando o exemplo da limpeza, mas serve para outras coisas também. Nós temos que fazer. Levantar, fazer. Como Josué que eu preguei ontem. Né? Levanta-te, dispõe-te agora. Atravessa esse Jordão. Né? Nós temos que fazer. Mas parece que nós perdemos isso. Perdemos esse vigor no trabalho ao Senhor. Né? O Senhor diz aqui, ó, conheço as tuas obras, kopos, no grego, tanto o seu labor, né, como a tua perseverança. Aqui essa palavra kopos descreve o trabalho que nos faz suar, o trabalho duro, exaustivo, né, como é o nosso trabalho, né, de uma maneira geral. Trabalho que demanda de nós toda a reserva de energia e nossa concentração mental. Então, é o trabalho suado. Aliás, a Bíblia diz que do suor do teu rosto comerás. Né? Aí vai falar, pastor, mas você não sua não. Né? É você que pensa. Né? Só essa semana foram 4 sermões. Né? Foram 2 estudos. Né? E tem que ter cabeça para fazer isso. Né? Concentração mental é também um dos significados dessa palavra. Né? Os crentes eram engajados e não meramente espectadores. Os crentes hoje elas querem somente sentar, não querem levantar. Então a congregação ela se envolvia, não era apenas um auditório. Elogios à igreja de Éfeso. Né? Por meio dela o evangelho espalhou-se por toda a Ásia Menor. Jesus pode dizer o mesmo a nosso respeito? Nós temos sido uma igreja operosa. Né? Para que Jesus nos alcançou se não é para servi-lo com tudo que temos, com tudo que somos? Hoje perdeu-se isso. Será que se Jesus viesse, né, a vida nova hoje, o que ele iria falar de elogios para a nossa igreja? É porque são os atrativos. São os atrativos. Não gostei daqui. Aqui não tem nada que me atrai, eu vou para o outro lugar, porque lá tem mais algo que me atrai. Ou tem uma pessoa que me atrai. Né? Ou tem um ministério infantil que me atrai. Ou tem um estacionamento que me atrai. Né? Isso. Né? Ou não tem aquela pessoa que eu não goste, ou que não me confronte. Né? Lá o pastor é tranquilinho, assim, ó. É um nicolaíta, não está nem aí. Perdeu a visão. Isso. Né? Marca um evangelismo, né? Essa palavra marcar um evangelismo, né? Porque isso também é uma das coisas que se perdeu, né? O senso missionário. Eu sou missionário, aliás, Spurgeon dizia, né? Ou você é um missionário ou você é um impostor, né? O senso missionário nosso ele deve ser 24 horas por dia, vida. Né? O que nós temos que fazer hoje? Nós temos que marcar um evangelismo. Né? Nós temos marcado nesse final de março um evangelismo. Né? Mas nós temos que marcar um evangelismo. E quando nós marcamos o evangelismo, são poucos aqueles que aparecem para evangelizar. Né? Então perdeu-se realmente esse senso. Né? O que tem salvado, entre aspas, a igreja nesse sentido, né, são as redes sociais. Porque dentro das redes sociais, as pessoas veem o trabalho da igreja, né, e se interessam. Deixa eu ver aquela igreja ali, né, como é que é. Né?
Como nós recebemos esses dias uma mensagem de uma pessoa da Itália, né? Eu queria a ajuda de vocês para poder visitar meu pai, minha mãe. Eu acompanho a igreja, né, daqui da Itália, o YouTube da igreja, eu vejo os estudos que são postados lá, né? Com Rubens, né? Bênção, né? Então, o que tem salvado, entre aspas, a igreja nesse sentido evangelístico são as redes sociais. Porque os crentes perderam esse senso, né? Perderam essa urgência, né? Hernandes Dias Lopes vai falar isso, né? A urgência da palavra, né? Tem se perdido a cada dia mais, né? Exatamente, né? Quem compartilha? A gente vê poucos compartilhamentos dos trabalhos da igreja, né? Rede social hoje virou uma ferramenta de evangelismo, né? Felizmente e infelizmente, né? Paulo já havia dito aos Efésios que estas obras deveriam ser praticadas por eles, pela igreja, por isso que eles haviam sido salvos, né? A gente não faz para ser salvo, a gente faz porque é salvo. Salvos para quê? Para andar nelas, e não andar nelas para ser salvos, né? Só que nós também não temos que fixar somente os nossos olhos nas obras, porque isso também é perigoso. Tem que haver o equilíbrio. A igreja de Éfeso era perseverante, diz aqui, nas tribulações, né? Ser crente em Éfeso não era popular, porque ser crente em Éfeso era sinônimo de perseguição, de morte. Muitos crentes estavam sendo perseguidos e até mortos por não se dobrarem diante de César. Outros estavam sendo perseguidos por não adorarem a Diana dos Efésios ou a Artemis, né? Ainda outros estavam sendo seduzidos a cair nos falsos ensinos dos falsos apóstolos. Mas havia aqueles que estavam dispostos a enfrentar todas as provas por causa do nome de Jesus. Sempre vai haver, irmãos. Sempre vai haver esse. E glória a Deus pela vida deles. O termo hipomené, perseverança, o grego aqui, neste texto, significa constância, sob circunstâncias adversas. Está aqui o mundo. Tem um cara na internet que ele faz umas reflexões de autoajuda, né? E ele vai falar, bota na cabeça, é uma bota batendo na cabeça dele, né? Aí chama, aí é um isqueiro acendendo, né? Todas as palavras que ele usa remetem a alguma coisa, né? Se as pessoas vão te bater, vão te jogar, né? Isso, aquilo, aí joga um negócio em cima dele, né? É constância sobre circunstâncias adversas. Estou passando por dificuldades, sigo louvando ao Senhor, sigo adorando ao Senhor. Está tudo ruim, sigo adorando ao Senhor. Isso é perseverança, né? O termo usado aqui é fidelidade sob perseguição. Não importa o que está acontecendo, eu permaneço fiel ao Senhor. É esta palavra aqui, perseverança, esse significado, né? Não se trata da paciência resignada que aceita o que venha, né? E que quando deve suportar uma prova, agacha a cabeça sem opor resistência, né? Tá, não é isso. Está vindo a tribulação, a perseguição, né? A morte, se for preciso, eu vou continuar perseverante naquilo que eu creio. Hipomené é a coragem que aceita os sofrimentos e as dificuldades, a luta e a derrota. Inclusive, a derrota inclusive, né? Mas é capaz de sair sempre vitoriosa. Em qualquer situação, é a virtude daquele que sabe finalmente alcançar a graça e a glória de Deus. E hipomené é perseverança. Por isso que nossa doutrina é a perseverança dos santos. Vamos continuar na jornada até o dia de nos encontrar com o Senhor, né? A igreja sofria pressões tremendas que requerem perseverança. O Senhor se agrada de uma igreja perseverante. Não tem isso, não tem aquilo, né, como nós falamos aqui. Perseverante. Eu vou continuar aqui. Eu não preciso ir para um outro lugar. Vou continuar aqui, né? E se não se levantou, eu vou me levantar para fazer. A igreja era firme na doutrina,
não podia suportar os homens maus, puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Havia naquela época vários tipos de pregadores itinerantes, mercadores do evangelho, profissionais da fé, comerciantes da palavra, né? Hoje isso mudou, não no sentido de que não haja mais mercadores do evangelho, profissionais da fé, né? Mas mudou no sentido em que os modernos itinerantes, nós não precisamos mais viajar, vamos assim dizer. Nós temos a internet. Aqui na internet eu estou no mundo todo, disseminando aquilo que eu acho correto da palavra de Deus. Mas o objetivo é o mesmo, mercadejar a palavra, como eu dei o exemplo aqui agora há pouco. A igreja de Éfeso provava os espíritos, aqui, lá no 1 João capítulo 4, versículo 1, diz isso. Rejeitava aqueles que fossem achados mentirosos. Isso é bom, isso é bíblico, nos ajuda, né, contra os venenos doutrinários aí. Estes falsos apóstolos e os nicolaítas possivelmente faziam parte de um corpo doutrinário falso. E o ruim é que, como diz o próprio João, eles vinham de fora, mas também saíam de dentro. Saíam da própria igreja. O que eles pensavam? Né? A gente poder encerrar e depois nós continuamos com esses estudos aqui, né? Que ainda tem mais. Tem a repreensão do Senhor também. Eles criam que a matéria é o princípio do mal e o corpo seria totalmente incapaz de redenção. Eram materialistas, né? O espírito é bom e o corpo é mau. Vim do pó, o pó vai retornar e vai acabar ali. É a matéria. Minha matéria vai acabar. Não tem alma. Então, minha alma é incapaz de ser salva, né? Não se importavam em usar o corpo para qualquer fim libidinoso, né? Imoralidade sexual, né? Porque não causava nenhum prejuízo à alma, porque o corpo não prestava para nada, morreu, acabou. Então, eu vou usar o meu corpo do jeito que eu quiser. Né? A santidade não era pregada. O conhecimento era o caminho para a salvação. Criam nisso. Quanto mais eu sei, eu posso mais ser salvo. Né? Então, eles eram, né, um palito de churrasco com uma cebola na ponta. Né? O que importava era o que conhecia, era a cabeça. Né? Desmentiam a encarnação de Deus em Cristo Jesus. Encarnação de Deus, Deus vir como homem no nosso meio, em carne como nós? Não. Né? Pensavam que se tivesse havido a encarnação, Deus teria ficado contaminado pela matéria, ou seja, Jesus também teria pecado. A morte na cruz não foi a do Cristo, e sim apenas do homem Jesus, né? O homem histórico, né? Não tendo por si mesmo qualquer valor expiatório. Então a cruz, eles foram achados mentirosos e denunciados pela igreja em Éfeso. Né? Vamos abrir lá, vou voltar um pouquinho aqui, 1 João, versículo 2. Aliás, capítulo 2, versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Né? Então era aqui a repreensão contra estes homens. Né? Nós chegamos à acusação de Cristo à igreja, mas como eu falei, nós não vamos passar rapidamente, né? Nós vamos entrar mesmo, né, dentro dos capítulos do Apocalipse. Não importa se um domingo, 2 domingos, 3 domingos. Né? Então, no domingo que vem, nós não teremos a escola bíblica por causa do nosso almoço de comunhão. Né? Então, no outro domingo, dia 17, nós voltamos aqui à igreja de Éfeso com a acusação de Cristo à igreja. Nós vimos um panorama da cidade de Éfeso, nós vimos um panorama da igreja de Éfeso, e nós vimos os elogios de Jesus àquela igreja. Mas agora vem a acusação. Não é a acusação do homem, é a acusação de Jesus contra aquela igreja. Amém?